Fazendo um paralelo, né? Não significa que você vai. Se você for um bom unificador, pacificador, você não vai ser apunhalado na sua empresa, a gente Ou espera. não sei, porque o Alexandre, Ou ninguém não sabe sei. como ele morreu. Talvez tenha sido envenenado Mas também. veja que tem uma simbologia muito interessante, que é o momento do sacrifício. Existe a nossa cultura, e aí volta para aquela coisa de aburguesamento versus aristocracia, ou esse binômio. A nossa cultura busca toda hora rejeitar o sacrifício. Uhum. Fingir que não vai ter a morte, fingir que não existe dor. Não existe nada que você consegue realizar de bom se você não tiver uma certa disposição para o sacrifício. E os grandes homens, os homens heróicos, são homens dispostos a sacrificar. César, uma das frases mais famosas dele é: eu amo mais o nome da honra do que eu temo a morte. E quando uma pessoa se sacrifica pelas outras, é um grande recado da missão dela. César virou o grande símbolo que virou porque foi morto. Se ele não tivesse sido morto, ele não seria. Claro que muito próximo vai ter também o sacrifício do Cristo, que tem a mesma simbologia para todo mundo. O fato dele ser inocente, ser morto pelas pessoas, muda completamente a percepção delas. Porque quando você tem uma pessoa que defende uma verdade, ela vai ser atacada por ela e perseguida. Isso é o normal. O normal é que pessoas de destaque, pessoas de grande qualidade vão ser perseguidas. É estranha a ideia de que uma pessoa vai ser forte, se destacar, ser inteligente e não vai despertar o ódio das outras. O normal das pessoas é essa coisa do bode expiatório. A pessoa quer acabar com aquele que aflige ela. Você lembra da frase do Nietzsche, que o Clóvis falou aqui? É preciso proteger os fortes dos fracos. Porque são poucas pessoas fortes, e a maioria é fraca. E quando vê o forte destacando, o que eles fazem? Pra eu lembrar. Eles vão lá e atacam o forte. Mas, por favor, continue, Guilherme. Então, você tem esse cenário. O grande homem, o Musashi fala isso num dos livros dele, no livro dos Cinco Anéis, né? Acho que é o único livro do Musashi que sobrevive. A batalha começa quando os dois estão dispostos a morrer. Não existe batalha antes disso. Que é a disposição de você entregar sua vida por algo maior, é a grande disposição heróica. Ela que comunica o recado mais poderoso, porque morrer todas as pessoas vão. Spoiler para todo mundo que está assistindo o podcast, todos vocês vão morrer. A questão não é se vocês vão morrer ou não, porque a questão é o que significa a vida de vocês, qual o propósito que ela tem, onde que vocês conseguem chegar. Esses grandes homens, César construiu um império para séculos na frente dele. O Cristo deu um caminho para salvar uma das pessoas. Todos esses grandes homens morreram e entregaram a vida a fazer isso. Tem uma imagem, tem um quadro do Caravaggio, que é São Jerônimo. São Jerônimo traduziu a Bíblia inteira. E o Caravaggio coloca São Jerônimo está de vermelho, meio pálido, mais velho, com uma pena, e tem uma caveira na mesa. É um dos grandes quadros do Caravaggio. E você olha os dois e você consegue ver a semelhança entre a caveira e o São Jerônimo. O recado do Caravaggio, que é muito curioso, esse homem vai morrer para traduzir esse livro. E isso te coloca num modo pensativo, sabe? Porque você fala, caramba, quem sou eu no mundo, sabe? Eu tenho esse livro na minha mão, a tradução dele pelo menos, porque esse homem morreu para me dar. Quando tem um outro quadro do Rembrandt, esse eu vi em Nova York, então me chamaram para falar sobre família na ONU. Então eu vou lá dar uma palestra na ONU. Legal. Que tem um clima. Muitas pessoas que envolvem essa coisa de ONU são meio anti-família. Existe essa... Sim. Varia. Tem pessoas de vários países, então tem pessoas que são mais pró-família, mas tem muitas pessoas que são meio anti-família, que você não gosta da ideia de que você vai falar, cara, a família é importante para a sociedade e tal. Também não só a favor de autonomia de países, né? Querem ser Aí tem mil governantes problemas. mundiais. Sim. Então, eu estava bastante, na verdade, estressado com aquela semana, porque eu tinha visto tantas pessoas atacando a noção de família, querendo desconstruir, sabe? Que eu cheguei e falei, cara, eu tava meio desanimado. E aí eu tô procurando algo belo, assim, né? Procurando algo belo, tô vagando lá pela Quinta Avenida, tinha muita coisa tosca. Por exemplo, eu entrei numa livraria e tinha a única seção que tinha, assim, gênero. Eu falei, cara, o que é isso, entendeu? Tipo assim, isso não é um... Tem algum outro livro de outra... Muito estranho tudo. O clima cultural é estranho. E aí eu entro no Metz, que é o Metropolitan, né, o museu, e eu desço e lá perto do banheiro tem um quadro do Rembrandt. Eu fiquei um tempão parando na frente dele, até o segurança veio falar comigo, né? Porque ele tava achando pitoresco, assim, que eu parei, assim, e fiquei um tempão. Esse quadro do Rembrandt é uma das coisas mais lindas do mundo para mim, que é Aristóteles contemplando o busto de Homero. Aristóteles, o grande filósofo. Alexandre conquistou todas as coisas. O que aconteceu com Aristóteles? Ficou rico, ficou famoso, ficou importante. Então ele tem correntes de ouro, ele tem anéis, ele é um Aristóteles rico, a gente não para pensar isso. E ele tá com uma corrente de ouro e ele agarra a corrente de ouro, assim, na mão.
Na frente dele está o busto de Homero, o grande poeta grego. Homero é sóbrio, só pedra, já faleceu. O legado dele é eterno. Esse quadro representa para o Rembrandt, e foi influenciado por Caravaggio também, aquele momento que ele está entre duas coisas. Eu me apego a esses bens que eu conquistei, eu me apego a essa corrente, e o dedo dele está entrelaçado, como se ele não quisesse largar a corrente a todo custo. Ou eu sou como esse homem, eu vou virar, eu vou fazer algo para a eternidade. Esse drama, ele vale para todas as vidas. Todos os homens têm uma fase, e eu diria que até amadurecer em grande parte é você sair dessa. Porque quando você é jovem, você tende a ser muito materialista e hedonista, um pouco natural da juventude. Sim. Tudo é matéria, tudo é como eu faço para ganhar um negócio, tudo é prazer, o prazer tem um papel... Conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que tem muitas coisas na vida que não são hedonismo e materialismo. Tem coisas que simplesmente você não explica. Você não explica o amor de duas pessoas pelo materialismo, você não explica, claro, toda essa questão espiritual pelo materialismo, você não explica amizade, justiça, coisas que você não explica com um valor puramente utilitarista imediato. Tem valores maiores do que esse. E esses valores são os que vale a pena você entregar à vida. Então, o que eu acho? Muito da decadência de um líder começa quando... É quase um episódio meio crise da meia-idade, sabe? Quando ele esquece esses valores maiores, que é difícil, porque a nossa cultura hoje, eu diria que ela tem uma grande educação contra valores. Há uma tentativa de desconstruir esses valores, de um pouco animalizar o ser humano consumir coisas... há um interesse da oligarquia, sem dúvida, que não... Porque pensa, para a oligarquia, se começar a surgir esses baita empreendedores, esses mini monarcas, assim, sabe, que são maduros, que são fortes, que não sei o quê, é uma ameaça. É claramente uma ameaça. Por isso que há um interesse na desconstrução dessas coisas. Não é aleatório, que as pessoas não querem competição, não querem Chega um Elon Musk comprando do Twitter, os caras começam a enlouquecer, sabe? Porque é um treco fora do script, entendeu? Não. Toma aqui 44, quanto que é? Quantos são bilhões de... Uns 50 bilhões de dólares, não era? 50 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares, o preço do Twitter. É uma loucura. Quebra o script. Então, nós vamos vendo que quase todos os dramas humanos são esses dramas de valores contra corrupção dos valores. Se você pegar, assim, grandes filmes de empresários, esses filmes tipo Steve Jobs, o filme do Steve Jobs, ou o filme A Grande Aposta, são filmes de oligarquia contra o espírito monárquico. É o cara bancando falando, cara, eu truco isso aqui, a empresa vai funcionar desse modo, a gente vai fazer o negócio. No filme de Steve Jobs, o cara da Pepsi é a oligarquia. Para construção do filme cara, tem aqui os acionistas, toma cuidado, não faz isso. E tá o Steve Jobs falando, cara, isso aqui vai ter que ter um design assim, a coisa vai ser disruptiva mesmo, vai ser para inovar e tal. No da Grande Aposta, é os caras assim, a gente tem um pacote imobiliário, é ótimo. Cara, não cria perguntas demais, sabe? Esse negócio aqui tá ok. Tem o cara aqui Aí tem os caras numa piscina, né? A menina na piscina com o cara da comissão, assim, fala, tá ótimo, não se preocupa com isso. E daí tem uns malucos falando, cara, eu banco esse negócio, entendeu? Querem tirar dinheiro do meu negócio, querem fazer o que foi o banco. Essa luta entre o homem de valores e o homem que se corrompeu é o drama humano universal. Você pegar toda a história da literatura, toda a história os livros do Dostoiévski, Shakespeare, do que for, eles vão ter sempre esse drama. É como se tudo na história... eu estava na entrevista lá da Neda Nagli, sabe? Ela perguntou para mim, você acha que tudo é uma crise de valores? Eu acho... Claro, toda realidade é multifacetária, nenhuma realidade você pode reduzir a Mas se eu fosse elencar um ponto que nos piorou, com certeza foi a nossa crise de valores morais objetivos. E até a ideia, todo mundo fala, mas o que é bom para você não é bom para mim. Existem variações nos seres humanos. Por exemplo, o que é excesso de comida, para mim, pode não ser excesso para você. Mas excesso, independente de qual é a medida e ela variar, é ruim para nós dois. Tem coisas que são objetivas. São éticos, né? Por exemplo, qualquer cultura, matar um inocente é errado, né? Então, tem coisas que são abertas à discussão e tem coisas que não são abertas à discussão. É o que Aristóteles chama da lei natural. A lei natural são as coisas da realidade do mundo que guiam os nossos hábitos, que são coisas que eu percebo pela razão eu vou descobrindo essas coisas, e que quando eu violo, eu crio um problema. Quando eu violo, eu causo um problema para mim e para as pessoas ao meu redor. Porque a meta de uma comunidade política, e toda comunidade, uma empresa é uma comunidade política também, não certo sentido, é uma união de pessoas. É o quê? Primeiro, a sobrevivência das pessoas. Por que a gente se junta? Para sobreviver. Aliás, Aristóteles tem uma escadinha. Você quer saber um lugar bom para aprender sobre isso também? Largados e Pelados.
Pois é, né? Eu nunca assisti. Veja, é bem Mas interessante. Precisa assistir, você- principalmente o Tribo. Você é a terceira pessoa que virou pra mim e falou que essas ideias que eu tava falando eram ver com representados no É, negócio. são representadas lá. Muita gente vai dizer, tem edição, não sei o quê, mas mesmo que tenha edição, ainda assim acontece todas essas coisas. Então, veja como é poderoso, É porque né? você volta pra uma vida mais simples e orgânica, você Sim. começa a voltar. Aristóteles fala, como é que funciona a sociedade? Ó, os seres humanos se reproduzem. Eu sei que isso virou politicamente correto agora, mas eles se reproduzem. Um homem, eu sei que é ultra cancelável, mas eu não consigo entender por que é tão cancelável. Um homem e uma mulher, aí faço referência àquele documentário também incrível do Matt Walsh, que ele só sabe... Não sei se vocês já viram isso. What que é is a uma Woman? mulher? Cara, esse documentário é ótimo, porque é só um cara com o microfone... O que é uma mulher? Os caras não conseguem responder. A única mulher que responde é uma mulher de uma tribo africana que fala a melhor resposta disparado. Eu sou uma mulher porque eu dou à luz. É uma resposta assim que... E aí todos os caras especialistas falam, a mulher é o que ela quer ser, blá, blá, blá. Mas chega a mulher e fala, eu sou mulher porque eu dou à luz, fim. Então, existe uma coisa que uma mulher se junta, eles conseguem produzir um filho. É uma realidade básica. E a É mulher se reproduz. inacreditável isso ser cancelável. Eu tô É inacreditável aqui ser cancelável, eu pensando não que a consigo gente- acreditar. Eu tô Pra mim- quieta, porque eu não tenho o que falar. Quando E se você eu falar falou- alguma coisa, eu vou ser Não, cancelada. quando você falou isso, por exemplo, eu lembrei do Jordan Peterson, Sim. que estava dando uma entrevista também e falaram, né? O que uma mulher, ele falava, a mulher pra mim tem cromossomos diferentes do homem, ela dá a luz, Sim, né? tem mil essas características diferenças. até básicas. E aí, a pessoa tem um filho. Os homens, nós somos racionais, nós não podemos ter os filhos e largar eles no mundo, largar eles para não serem educados, que inclusive é um grande problema. Hoje a gente vive num país que 50% das crianças crescem sem o pai. É um problema social gravíssimo, é uma coisa que deveria ser um fator de... Aliás, é uma desconstrução da figura paterna, que ainda é um outro ponto. Alguém tem que criar esses filhos. Então, homem e mulher se juntam para criar os filhos. Começa a família é a base da sociedade. Muitas pessoas, erroneamente, eu acho, quiseram colocar em contraposição o coletivismo, que é uma coisa exagerada e ruim, sem dúvida alguma, o indivíduo como centro da sociedade. Mas veja, o indivíduo, ele depende da família, não existe um indivíduo dissociado da família. Então, na verdade, é mais correto falar, porque os iluministas colocaram o indivíduo porque eles tinham muito aquele mundo contratualista, aquela coisa... Mas você pensa, o ser humano, o indivíduo é necessário e importante, porque é, sei lá, ele que toma as decisões, ele que vai fazer as coisas. A gente falou do líder, mas ele vive uma família. Filhos e pai, ele tem que ter pais, ele tem que ter uma esposa, ele tem que ter filhos, ele vai ter que viver assim. Uma família sozinha não sobrevive, precisa de outras. E aí que começa todo esse mundo tanto o mundo empresarial quanto o mundo político em geral. Eu junto várias famílias. Uhum. O empreendedorismo, as pessoas têm uma visão errada dele, como se ele fosse algo quase que artificial. Se eu faço escudo de bronze, chega uma hora, e eu sou bom em fazer escudo de bronze, que eu contrato um outro cara para fazer escudo de bronze junto comigo. Não é fora a era do bronze, em certa medida, tem atividade empresarial. Obviamente, num grau de complexidade infinitamente menor do que a nossa, mas é algo meio inerente ao ser humano, você não consegue fugir disso. Então eu começo a criar essas coisas novas. A comunidade política, ela busca sobreviver. Então eu preciso comer e eu preciso de segurança. Outra coisa que também é polêmica hoje é necessidade de segurança. Loucamente, porque você precisa proteger as pessoas. Se você não tem segurança, você não tem nada. Então, você morre. Aristóteles vai falar isso, inclusive. Ele fala, se você morreu, você não consegue buscar as outras coisas. Mas, ter segurança, comer e sobreviver... e hoje a gente tem muito essa figura do cara, tem minha empresa, vendo, vou lá morar na Suíça, vou ficar andando nos campos da Suíça e tal. Legal. Tem uma casa na Flórida, vou lá pescar jacaré, como um amigo meu brinca, fala, vou ficar pescando jacaré. Tá. Claro que eu não sou contra, cada um faça o que for com o dinheiro, mas vejam como existe algo curioso nessa história, né? Porque é curioso a cultura de você deixar de ser dono, proprietário, para você ser um consumidor. É uma transição curiosa. Por que também tem isso? O homem maduro, historicamente, ele não é simplesmente o cara que ele quer tirar a responsabilidade dele. Ele quer algo mais. Ele quer se elevar para cima de sobreviver e viver uma vida confortável. Ele quer aquilo que Aristóteles chama da eudaimonia, que é o bom espírito, que daimon, para os gregos, é o intermediário entre o céu e a terra. Ele é o intermediário entre o eterno e o que é terreno. Eu é bom. Então, eudaimonia é literalmente boa intermediação entre o céu e a terra. Ele quer ser o homem maduro. Todos nós temos paixões. Tem o desejo sexual, tem o desejo da comida, tem não sei o quê. Você pode controlar suas paixões ou ser escravo delas. Uhum. Se você for escravo das suas paixões, você se animaliza e você vai perder sua liberdade rapidamente. Liberdade verdadeira depende de controlar as paixões. Não dá pra você ser livre se você não controlar suas paixões. Ou seja, sem virtude não tem liberdade. Quem vai ser livre sendo viciado em drogas? Não tem como. Quem vai ser livre se viciar em pornografia? O mundo moderno fomenta várias coisas que
tiram a liberdade das pessoas. Agora, o homem maduro, que Aristóteles chama do spoldaios, é o homem que consegue reconquistar a vida. Então, beleza, tá agora o homem maduro. Ele busca elevar sua alma, ou seja, ele busca encontrar algo que não é totalmente perecível, que não é simplesmente desse mundo. Ele busca encontrar algo de eterno. Esse é o sentido do quadro do Rembrandt. Aristóteles estava buscando algo eterno. Nós temos uma cultura muito do efêmero. Mídia, rede social, é tudo muito... Eu estou na rede social, não tenho nada contra que essas coisas existam. Mas vocês já repararam como a mídia nos força a discutir coisas que são muito passageiras, sabe? A cultura do miojo. Raramente a mídia Passou vai o nos dia, fazer acabou. discutir o sistema financeiro do Federal Reserve. Ou o problema que o mundo inflacionário... que ninguém parou para pensar, sei lá, que é... Olha um problema muito básico do mundo atual. Os Estados Unidos era a maior produção industrial do mundo. Agora não é. Agora, uma pancadinha dessas coisas que você está vendo é produzido, sei lá, na China. E aí a economia americana está muito sustentada por um negócio que imprime dinheiro, com uma dívida externa, é tipo uma fábrica de dinheiro. Ah, não, mas é bom, porque o dólar vai sustentar tudo. Essa foi a promessa de décadas. A partir do momento que você começa a trucar essa promessa, você começa a ter um problemaço, né? Se chega, todo mundo truca o negócio, a sua fábrica não está no seu país. Problemaço. O nome disso em economia é dilema de Triffin.